Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Você acha que existe racismo no Brasil? E se acha, você acha que o Brasil é mais racista do que os outros países do mundo? Ou você acha que não tem como medir esse tipo de coisa? Hoje eu decidi falar de um tema muito específico que é o racismo africano no Brasil, principalmente focando nos negros como a raça mais atacada e que sofreu mais impactos, seja na colonização, na escravidão ou mesmo após a independência e a abolição da escravidão no Brasil. Nós temos que analisar essa perspectiva do racismo porque as estatísticas não nos deixam mentir para falar o tanto que existe sim uma questão racial que coloca milhões de pessoas numa posição muito pior. Antes da gente seguir com esse papo, você já sabe, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Falar de racismo no Brasil envolve entender que existiu uma raça específica que se colocou numa posição de poder e criou justificativas para colocar outras raças em uma posição subalterna. No nosso caso, em perspectiva histórica, nós temos os europeus, brancos, colocando negros, indígenas, entre outras raças pelo mundo, pelos efeitos da colonização principalmente, e isso gera consequências até hoje. No nosso caso aqui, eu não vou falar tanto do racismo indígena para focar justamente no racismo africano, já que não, a gente tem que fazer aqui um recorte temporal e tudo mais sobre o assunto também, e se eu falasse dos vários tipos de racismo, a gente ficaria aqui por 10 horas. É muito assunto, é muito livro, e as referências estão aqui na descrição do vídeo pra gente inclusive falar de muita coisa que eu não vou falar por falta de tempo e espaço. E pra gente tratar esse assunto, eu já começo tratando da dinâmica do ovo da galinha. Quem veio primeiro, o racismo ou a escravidão? Quando a gente pega em perspectiva histórica, a gente vê que a escravidão é presente no mundo em grandes momentos da humanidade. Alguns diriam que desde que a gente se organizou em cidades, a escravidão é uma parte constante como serviço laboral, trabalhador, pessoas trabalhando sob a tutela de outras de forma obrigatória. O ponto é que isso também é um conceito histórico. A escravidão da chamada antiguidade, quando a gente pensa em Mesopotâmia, Egito, Grécia ou Roma, isso é uma escravidão muito diferente da escravidão moderna, focada principalmente na escravidão africana. Principalmente lá nessa época da antiguidade, o racismo ele não era uma justificativa tão forte, embora a gente encontre sim espaços e locais que tenham uma justificativa para certas raças serem escravizadas e certas não. Mas mais que isso, na antiguidade a gente ainda tem muito presente em várias literaturas e fontes a ideia que o escravo ele não é necessariamente um objeto. Ele faz parte da propriedade de um senhor, ele faz parte de um eixo econômico, ele vai ser comercializado sim, mas a maioria das vezes ele ainda é considerado um ser humano na medida do possível. Claro que não um humano no sentido moderno da palavra, como a gente vai claramente desenvolver com base nos séculos. E uma diferença crucial também é o tanto que a escravidão africana vai colocar o escravo na posição de objeto. Essa objetificação está muito colocada na obra do Luiz Felipe de Alencastre, Trato dos Viventes, que analisa justamente o comércio, a dinâmica colonial e os impactos sociais que a escravidão possui na dinâmica Portugal e África, por exemplo. E isso é muito relevante porque a gente precisa entender historicamente que a escravidão africana é um caráter quase industrial de tráfico de pessoas, que dava muito lucro e que estabelecia posições de poder inacreditáveis em todo o aparato colonial, já que nobres, pessoas de confiança do rei, acabavam tendo posições privilegiadas justamente para tomar conta de todo esse processo. Então, essa escravidão africana vai ficar muito clara quando se inicia a colonização portuguesa aqui na América e o Brasil, como esse maior exemplo, vai se aproveitar bastante desse comércio de escravizados para fazer a sua prática colonial. E aqui, obviamente, eu vou citar Brasil e Portugal porque estamos focando na história do Brasil. Claro que nós também temos muitos assuntos a se falar do Império Espanhol, dos ingleses em relação à Jamaica, Estados Unidos e dos franceses no Haiti, etc. Por mais que o Brasil seja descoberto em 1500, a colonização começa de fato a partir de 1530 e através do sistema das capitanias hereditárias nós temos já os primeiros navios negreiros chegando a partir da década de 1550, principalmente nas regiões canavieiras do Brasil, focadas em Pernambuco no Nordeste e São Vicente na região Sudeste.
O objetivo ali era, claro, garantir de um sistema escravista onde já se existia uma garantia bem econômica de que você vai ter essa mão de obra garantida, que ela vai chegar via navio, que vão existir certificados de compra e venda, registros legais mesmo, assim como uma garantia de que o trabalho será feito sem depender exclusivamente da mão de obra branca, já que o trabalho braçal era uma coisa mal vista, principalmente para as pessoas de elite. Durante esse período de 1550, meio do século XVI, até a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro internacional em 1850, século XIX, a gente tem uma base de dados focada pela Slavery Network, que foca nessa questão do tráfico no Atlântico, que entre 5 a 6 milhões de escravizados irão cruzar o Atlântico da África até o Brasil. É muita gente. É um aparato populacional absurdo que por muitos séculos os negros serão maioria da população brasileira e eles estarão ali nessa posição escravizada. E junto com toda essa troca demográfica e econômica, nós vamos ter a Igreja Católica justificando e sendo uma das principais justificativas de todo esse sistema escravista, já falando que os negros são descendentes de Cã, o filho mal visto de Noé. Aquele que, enquanto Noé se embebedava e ficou sem saber onde estava e nu, os outros filhos foram lá confortar o pai, o Cã foi o cara que apontou e falou: meu Deus, nosso pai está bêbado. A maldição de Cã é um dos principais argumentos para a justificativa que a escravidão africana deve sim ser legalizada. E novamente, com vários tons de cinza nos períodos da história. Além disso, também se tem uma ideia de nós contra eles muito forte na civilização europeia, já que a escravidão já era conhecida e já que ela estava se tornando cada vez mais forte na África por justamente questões de força, geografia, etc., você cria justificativas cada vez maiores que possibilitem a escravidão do negro para facilitar já esse sistema escravista que já dava muito lucro. Então é uma justificativa baseada em facilitar os negócios que já aconteciam e obedecendo essa dinâmica colonial, já que os escravos africanos eles eram utilizados menos em Portugal, embora eram também, mas muito mais no Brasil e nas colônias da Ásia. E focando no Brasil, a questão da escravidão é tão marcante que quando nós pegamos autores como o Gilberto Freire, antropólogo, que vai escrever o Casagrande e Senzala em 1933 e depois os Sobrados e Mucambos, assim como historiadores como o Stuart Schwartz e o Charles Boxer, que vão analisar a dinâmica da sociedade açucareira no Brasil, a escravidão toma papel central, já que o escravo ele era grande parte da mão de obra, não especializada, mas principalmente a estafante e repetitiva. Nós vamos ter a questão de poder focada até numa questão arquitetônica, e o Gilberto Freire inova ao trazer esse elemento para falar de como você tem a ideia de uma casa grande para mostrar uma superioridade e também um controle espacial daquele lugar que estava sendo desenvolvido na dinâmica das capitanias hereditárias, enquanto o escravo fica na senzala, um lugar escondido no chão que possibilita uma união daqueles escravizados, num sentido opressor mesmo. Todo mundo ali unido, jogado, comendo junto, tendo relações sexuais à mostra, fazendo suas necessidades à mostra e, como sempre, em uma posição subalterna. E nisso a gente já vê o silenciamento das práticas africanas, a proibição deles cultuarem seus deuses, uma presença forte da Igreja Católica, fazendo com que eles se forcem ao estilo de vida europeu, a toda uma noção racial onde o escravo vai ser abusado como o objeto que era, e o Gilberto Freire traz muito isso, e até forçando muitas vezes na questão sexual, quando ele falava, por exemplo, que as negrinhas recebiam de bom grado seus senhores brancos e estavam sempre no cio. Ele utiliza essas palavras quase num caráter animalesco, como se as escravas realmente quisessem sempre fazer relações sexuais com seus senhores. Então é uma normalização do tipo de abuso que até chama atenção para o nível de detalhe que o Gilberto Freire coloca, até assusta um pouco. No século XVIII e XIX, que a órbita econômica brasileira sai do Nordeste por causa do açúcar já perder peso e ter uma concorrência muito grande da Holanda na América Central, e a gente vai para a região das Minas Gerais, no ciclo do ouro, e depois para as regiões de Rio de Janeiro e São Paulo, no ciclo do café, e eu estou usando ciclo aqui só para simplificar, mas eu pessoalmente não gosto do termo ciclo. Enfim, o ponto é, na questão da exploração do ouro e na questão do café, nós temos um aumento gigantesco dessa mão de obra negra. Já que estamos falando do século XVIII e XIX, já temos mais tecnologia, modelos cartográficos, marítimos muito mais fortes e uma necessidade econômica de uma circulação de produtos que faz com que a escravidão seja muito necessária na cabeça da galera daquela época para você desenvolver a economia. E de novo, uma justificativa muito forte que continua, essa é a ideia de você não poder fazer trabalho braçal.
Quem faz trabalho braçal é o escravizado. A mão branca ela deveria ser uma mão especializada, estudiosa. É feio o branco trabalhar. E quando um branco trabalhava muito braçalmente, isso não é uma coisa colocada num caráter bom. Na verdade, é colocado num caráter quase animalesco, como de um burro de carga. E muitas vezes aparecem passagens em fontes da época colocando os brancos que fazem isso numa posição de fazer trabalho de negro, trabalho de preto, trabalho de crioulo. Então perceba esse tipo de coisa. Existe então uma justificativa cada vez maior. E com esse aumento da exploração econômica brasileira, no sentido, claro, de desenvolvimento econômico, a gente vai ter cada vez mais mão de obra chegando e, no caso do ouro e do café, essas dinâmicas espalham a escravidão africana já no caráter interiorizante. A escravidão africana se torna cada vez mais possível, a ponto de virar um estágio social. Temos muito isso nos livros de história da vida privada, onde o escravo ele precisa estar numa casa de bem economicamente. O escravo ele precisa estar presente no caráter doméstico. É de bom tom que uma pessoa rica tenha vários escravos e que esses escravos sejam bem cuidados. Existe então uma dinâmica do luxo, onde um escravizado, para mostrar que seu senhor tem poder, usa perucas, vestidos, mas curiosamente não usa sapatos. Fora também que estamos falando já no século XVIII e XIX de praticamente 300 anos de escravidão, onde temos um contingente de milhões de pessoas que não têm uma alfabetização, que não tem majoritariamente uma expectativa de vida alta, que convive com torturas, com espancamentos públicos, com separação de família, com abuso de álcool e outras drogas para aguentar a estafa do trabalho braçal. Então tudo isso impacta, essa trajetória impacta, isso não some. Quando acaba a escravidão, isso simplesmente não desaparece. Principalmente pela criação desse imaginário que eu estou trazendo para vocês. Gente, nós continuamos perpetuando essa ideia do trabalho braçal ser feio, do trabalho de preto ser algo ruim. Isso é uma coisa muito forte no nosso imaginário social brasileiro. Fora as legislações penais da época colonial e até mesmo na época da independência, onde escravizados que fizessem revoltas, que tentassem fugir, eram exemplos terríveis. Eles tinham que passar ou dentro de caixas no chão, aguentando sol e sem água, ou surras com chicotadas terríveis, ou mesmo a morte, e uma morte exemplar, que doesse, que ficasse exposto para não servir de exemplo de mártir. E isso também se estende a outras práticas, a religiosa, a prática da capoeira, que vai ser inclusive até o Brasil República proibida no Brasil. Então temos essas dinâmicas condenando. E claro, nós temos sim escravizados que vão ter a alforria, que no caso a alforria ela surge no Brasil justamente com a ideia de você ir emancipando aos pouquinhos certos escravizados e justamente através de um pagamento que iria para a coroa portuguesa e depois para a coroa brasileira. E vamos ter sim vários tons de cinza e exemplos individuais de negros que vão inclusive subir socialmente. Mas claro, esses exemplos que devem ser sim falados e são muito ricos, eles não podem esconder os milhões de africanos que ainda estão numa situação de subalternidade. Então, marcas políticas, marcas legais, marcas sociais que vão colocando o negro numa posição de subalternidade já explicam em muito, até porque está muito perto da gente essa presença constante do racismo, essa perseguição do negro e do seu estilo de vida para se impor um estilo de vida diferente, um estilo considerado correto, um estilo considerado santo, salvo, que salva a alma de quem praticar. Além disso, conforme a independência acontece e o Brasil não abole a escravidão, um dos poucos países que não fazem isso após a independência, nós vamos ter a presença constante de práticas que atacam inclusive os negros alforriados, como a questão da lei de terras em 1850, para dificultar com que pobres e negros atinjam terras, para justamente focar essas terras numa concentração de elites, para que brancos principalmente possam comprar essas terras e fazer latifúndios que por sua vez ainda colocam mão de obra escravizada, principalmente na questão do café ali no meio do século XIX. E é bem interessante que no fim do século XIX, justamente com ideias de progresso, desenvolvimento econômico e tecnológico, ideias republicanas e tudo mais, temos ideias de que colocam que o Brasil não teria como dar certo com uma população tão grande de escravizados. Censos de 1850 e de 1890 já colocam uma presença de quase 50% de pretos no Brasil. E isso nas ideias da época, principalmente capitaneadas por Herbert Spencer, Arthur Gobineau, entre outros intelectuais europeus, que possuem uma perspectiva racialista, ou seja, o racismo exposto de maneira científica,
argumentando com o uso da biologia para se colocar que algumas raças são inferiores às outras, e claro, o branco sempre no topo da pirâmide e negros na sua base, a gente tem uma dinâmica interessante no Brasil, que é um país bastante miscigenado, com uma presença bastante escrava, e tudo isso é bem curioso porque como esse Brasil iria para frente? Como essa dinâmica branca do progresso iria lidar com essas questões que a própria dinâmica branca europeia da colonização criou para o Brasil? E isso aparece na cabeça de vários intelectuais da época, literários como Silvio Romero, médicos como Nina Rodrigues, que é um dos principais articuladores da ideia de racismo científico no Brasil, falando que pelo tipo de crânio você vai ter comportamentos bárbaros ou civilizados, e ele colocava, obviamente, negros nessa perspectiva biológica, na ideia de que eles cometeriam mais crimes, seriam inferiores cognitivamente, etc. E além de outros pensadores, como por exemplo, o marco de todos, João Batista de Almeida, que vai ser um cientista muito famoso no Brasil, que vai presidir o Museu Nacional no início do século XX e que vai participar, em 1911, do Congresso das Raças, ali na cidade de Londres, Inglaterra. A ideia desse Congresso Universal das Raças é justamente colocar várias práticas e teorias científicas de racismo para melhorar o desenvolvimento de certas nações. E o João Batista justamente vai ter que colocar um argumento que o Brasil não estava perdido, já que era provado pelas pesquisas que o Museu Nacional vinha fazendo que, após algumas gerações, a miscigenação entre brancos e negros colocariam a raça branca como superior. E lá para a terceira ou quarta geração, filhos de negros com brancos seriam completamente brancos, praticamente uma raça ariana. E ele, para exemplificar isso, levou no Congresso a pintura A Redenção de Can, do Modesto Brucos, um artista espanhol radicado no Brasil, onde, nessa pintura, como vocês podem ver aí, temos uma mulher preta dando graças aos céus, uma mulher parda segurando uma criança branca, essa mulher parda já numa postura civilizada, com vestimentas mais europeias, e um homem branco ali com um sorriso no rosto olhando a criança. A criança é a síntese desse pensamento, justamente que o futuro seria branco e que a mulher preta, inclusive, estaria dando graças aos céus que a raça brasileira estaria sendo salva. A redenção de Can, nesse caso, é o mesmo Can lá da argumentação da Igreja Católica, onde o Brasil teria piedade de si mesmo, onde o Brasil não ficaria condenado a carregar o germe ruim da raça negra. Então, olha o tanto que esse quadro é racista e olha a preocupação dos brasileiros intelectualizados com essa questão racial no Brasil. Até porque estava muito forte no mundo inteiro na época. Quem traça isso muito bem é a antropóloga Lilia Schwartz no seu clássico O Espetáculo das Raças, que, mesmo com a escravidão no Brasil tendo acabado em 1888, tinha-se uma argumentação muito grande de embranquecimento. Como o Brasil vai garantir o seu progresso com esse tanto de pretos livres agora no Brasil? Essas ideias, inclusive, vão capitanear, desde o fim do século XIX, as políticas imigracionistas. Por que tantos portugueses, espanhóis e italianos vêm para o Brasil? A ideia é justamente favorecer essa imigração para embranquecer e fazer com que essa galera trabalhe nas plantações de café no lugar dos negros, já para você garantir esse trabalho livre e assalariado para a raça correta. Só que depois temos a obra excelente da historiadora Célia Maria Marinho, Onda Negra, Medo Branco, para argumentar que no fim do século XIX, em jornais, revistas, publicações oficiais dos governos imperiais e republicanos, temos uma propaganda anti-negro muito forte, a ponto de colocar negros como bruxos, torturadores, criminosos, estupradores. Uma ideia muito forte, inclusive, relacionada à presença de propaganda anti-negro nos Estados Unidos, que a gente pode, inclusive, confundir essas propagandas brasileiras com a ideia da Ku Klux Klan, que já estava nascente ali pós-Guerra Civil Americana, na década de 1860. Essa ideia, inclusive, de como lidar com as raças é o que mobiliza o Gilberto Freire a escrever o Casagrande Senzala. Só que, no caso, ele passa um pano muito grande para esses conflitos, para essas imposições e elogia a mestiçagem. É muito curioso que o Gilberto Freire faz uma prática de, que foi ser cunhado depois, democracia racial, embora ele nunca falou esse termo e embora ele nunca afirmou de fato que existia uma igualdade entre as raças. Porém, ele mostrou que esse caldo do branco, do indígena e do africano formaram o Brasil e que deveríamos ser gratos por vivermos num país miscigenado e não segregado. Então é muito curioso como existem essas argumentações por Gilberto Freire. Só que depois vamos ter, inclusive,
a campanha do Estado Novo, do Getúlio Vargas, da ditadura varguista, que vai utilizar dessa ideia do Freire para formar uma identidade nacional que colocasse o mestiço como um símbolo de orgulho. E aí as suas contribuições completamente estereotipadas, como as mulheres bonitas, o samba, o carnaval, o futebol, que eram todas práticas de resistência, tirando a questão da mulher ser linda, porque é uma ideia estereotipada, caricatural e sexualizada, essas práticas de resistência como futebol, o samba, que eram dos morros, principalmente cariocas, virou uma ideologia nacionalista estendida ao Brasil inteiro, onde o Brasil seria, de fato, esse espetáculo das raças. Esse lugar onde todo mundo poderia viver de mãos dadas. E o Vargas mesmo atacava quem contrariasse essa perspectiva uníssona, falando que quem problematizasse essa questão racial iria acabar para a cadeia, porque era uma questão de dissidência política. E é algo, inclusive, que vai continuar bastante em outros períodos, seja os democráticos de 46 e 64 até a ditadura militar, onde essa ideia de nacionalismo, de culto das três raças e tudo mais é muito forte no Brasil. E claro, é no século XX onde temos muitas obras que questionam isso, seja nas ciências sociais com Florestan Fernandes, o próprio Fernando Henrique Cardoso, sob a orientação do Florestan, o Abdias do Nascimento, que é um dos maiores intelectuais negros do Brasil, focando nessa questão do que é ser negro, da questão da negritude, vários artistas do samba e de outras práticas nascidas num ambiente negro, que vão criticar essa abordagem nacionalista de paraíso das raças, assim como vamos ter muita gente, a partir da segunda metade do século XX, que chama a atenção disso nas revistas, nas obras. Pô, o Nelson Rodrigues, um dos maiores dramaturgos do Brasil, faz obras gigantescas falando da questão racial no Brasil, de como na prática a gente vê esse tratamento. A sua obra, inclusive, Anjo Negro, é uma obra sensacional para se entender isso, assim como muitos outros. Junto com também o debate de cotas raciais, presença de negros nas universidades, na sociedade, em posições de poder, as questões econômicas, de analfabetismo muito mais focadas nos negros, a desigualdade racial explicando a questão social. Tudo isso vai ser um debate muito contemporâneo, a ponto de chegar agora, mais recentemente, muito forte a ideia de racismo estrutural do Silvio Almeida, que, pelas acusações do Silvio Almeida, essa ideia meio que caiu em desgraça, porém, ainda impulsiona muitos debates e muitos intelectuais negros no Brasil. Então, percebam que temos toda uma história do racismo e também uma história do combate ao racismo que é muito mais recente, apontando o dedo na ferida. E percebam que essa ideia de que não tem racismo no Brasil, ela é muito historicamente construída, assim como tudo. Bom, galera, esse vídeo ficou gigantesco, mas espero que vocês gostem. É um vídeo que eu tenho muito prazer em fazer e tem muita informação aqui. De novo, muita coisa ficou de fora, muitos exemplos individuais ficaram de fora, mas é um vídeo de consulta que você pode voltar aqui quando você quiser falar de racismo. É isso, espero que tenham gostado, sugiram mais temas aqui nos comentários e vejo vocês segunda que vem com mais um História Direto do Forno. Até lá!